O governo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que renunciaria se houvesse paz na Ucrânia e busca outras condições, eventualmente, para deixar a presidência do país. O Zelensky foi eleito em 2019 com uma importante adesão à sua candidatura, conforme nós sabemos. Naquele contexto, já havia uma enorme tensão entre a Rússia e a Ucrânia. E o Zelensky trouxe um discurso, de certa maneira, de pacificação interna dentro do território ucraniano. Não por acaso ele teve uma vitória naquele momento de maneira bastante expressiva. Porém, nós assistimos no atual cenário que o governo dos Estados Unidos, e não somente o Donald Trump, mas sim boa parte do ministério do Donald Trump, secretário de Defesa, o secretário de Tesouro, mesmo ainda o enviado especial do governo americano para a Ucrânia, tem comentado a respeito de não termos eleições naquele país e, por isso, portanto, o Zelensky seria alguém que governa de maneira ilegítima. Entretanto, esta é a mesma crítica que o Putin faz em relação à Ucrânia, mas nós sabemos que esta crítica não condiz com a realidade, uma vez que o parlamento ucraniano, que é composto ali por 450 deputados eleitos, é um país unicameral, em todos os partidos políticos houve o apoio para que o Zelensky permanecesse no poder sob a perspectiva da lei marcial, conforme preza a Constituição da Ucrânia. Por isso, portanto, o Zelensky não participou de um novo pleito eleitoral. Isso é algo claro e cristalino, só não vê quem não quer. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2025. Nós temos aqui alguns temas para nós abordarmos. Aliás, pensemos nas eleições da Rússia. Houve eleições na Rússia? Houve. O Putin tinha chances de perder as eleições? Conforme nós sabemos, não. Então não dá para compararmos. Além do mais, a eleição ocorreu na Rússia? Sim, também. Porém, havia guerra em território russo? Não, também. Então, são duas realidades totalmente diferentes. Então, não dá para cobrar da Ucrânia as eleições pelos motivos já falados aqui. A exemplo, boa parte do país está no exterior porque fugiu em decorrência do período da guerra. Todo dia nós temos civis que são feridos ou eventualmente morrem no fronte de guerra, ou às vezes nem em regiões do fronte de guerra, até no interior da Rússia, nós temos a população sofrendo em decorrência de toda a guerra e todo o impacto que eventualmente a guerra traz para a Ucrânia. Sem contar também que a mobilização de funcionários públicos, etc., para fazer o processo eleitoral certamente é muito difícil num país em guerra como a Ucrânia. A Ucrânia é um país cuja população era estimada em 44 milhões de habitantes, isso lá em 2014. Hoje, a estimativa da população que vive no território da Ucrânia é em torno de 30 milhões. Então, uma perda considerável da população no território da Ucrânia em decorrência das regiões, no caso, as regiões anexadas pela Rússia, a Crimeia é o mais notável, tá? Bem como também um número expressivo de pessoas que fugiram do país por conta do problema da guerra. Além do mais, mobilizar as pessoas no fronte de guerra para a eleição não é algo tão fácil assim e comprometeria muito toda a logística da guerra e da defesa do território. E mais, esses líderes dos Estados Unidos que falam sobre eleições certamente têm a consciência de que nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, houve eleições nos Estados Unidos. Só que talvez eles estão pecando com o conhecimento da geografia. Isto é, não estão considerando que a guerra naquele momento não ocorria, tá certo? No território dos Estados Unidos. Tudo bem? Então, é algo que tem que ser pensado dentro da sociedade dos Estados Unidos, enfim. Então, esse é um tópico importante que nós temos que ficar atento. Novamente, voltando a essa discussão sobre a renúncia do Zelensky. Então, o Zelensky renunciaria se houvesse paz, esse é o ponto primeiro, tá? Segundo, o Zelensky quer, conforme nós sabemos, a paz justa e duradoura. Então, o Zelensky quer garantias de segurança. E uma das garantias seria a Ucrânia fazer parte da OTAN, tá certo? A Ucrânia dentro da OTAN é um dos grandes pontos ali de discórdia, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, por isso a guerra. Tudo bem, se nós pudéssemos elencar
10 pontos que justificam por que há uma guerra entre Rússia e Ucrânia. O ponto número 1 é a OTAN, sobretudo sob o ponto de vista da Rússia, sob a perspectiva de que a OTAN está avançando para o leste, avançando na direção da Rússia, não é? E, por sua vez, a guerra na Ucrânia. E agora, o ponto justamente da Ucrânia é, se nós não fizermos parte da OTAN de fato, nós estaremos sujeitos a sermos atacados daqui a 10 anos, 5 anos, se nós fizermos uma paz agora sem as garantias de defesas adequadas. Fica aí, então, o comentário. Washington também diz mais aí o Zelensky. Washington não pode concordar com Moscou sem a participação da Ucrânia. Então, a Ucrânia deve participar dos diálogos entre a Rússia e os Estados Unidos. Tudo bem? Então, a outra bandeira do Zelensky agora é nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Ou, em outras palavras, não dá para aceitar uma negociação que seja feita no território ou entre a Rússia e os Estados Unidos e não tem a participação das lideranças ucranianas. Esta é outra pauta que preocupa a Ucrânia no atual momento. Por fim, o Zelensky ainda menciona que os Estados Unidos ajudaram sim a Ucrânia, só que com 100 bilhões de dólares e não com 300 bilhões. Tudo bom? Porque a gente está assistindo a uma cobrança desse dinheiro por parte do governo Donald Trump. Tanto é que a primeira autoridade dos Estados Unidos que viajou para a Ucrânia, agora em 2025, foi o Steve Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que foi lá cobrar uma dívida, né? Então, os Estados Unidos, sob o governo Trump, no que se refere em especial à questão da Ucrânia, tem se mostrado bastante não cumpridor das promessas em relação à Ucrânia, para sermos não é, no mínimo aqui, sutis, certo? Na observação. Tudo bem? O outro, né, líder dos Estados Unidos que foi para a Ucrânia é o enviado especial do Donald Trump para a Ucrânia, para a guerra, para tratar em especial com a Ucrânia, que também já falou a respeito das eleições na Ucrânia, que é o caso do general Kellogg. Tá? Avançando aqui, nós temos que Witkoff, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, tudo bem, que aliás ajuda a costurar o cessar-fogo entre Israel e Hamas, conforme nós comentamos aqui, ele vai trazer declarações dizendo que a guerra não precisava acontecer. Tudo bem? Todo mundo concorda com isso. Agora vamos observar o que ele disse precisamente, tá? Diz ali o seguinte, ó, a guerra não precisava acontecer, ela foi provocada. Tá? Então, segundo ele, a guerra foi provocada, toda guerra é provocada, né? Enfim, não necessariamente significa que foi provocada pela Rússia, tudo bem? Então, a gente tem o Witkoff, que inclusive participou do debate na Arábia Saudita com Lavrov, tá? Então, a gente tem uma das figuras de mais alto nível hoje no governo dos Estados Unidos, dizendo que a guerra foi provocada, não foi provocada necessariamente pela Rússia, tá? E ele fala ali que a questão da expansão da OTAN, certo, é um fator da guerra e por isso ela aconteceu. Tudo bom? Então, complicado essa postura dos Estados Unidos. O encontro entre os Estados Unidos e a Rússia está para acontecer nas próximas semanas, em especial na próxima semana, e esse encontro foi mencionado, tá certo, pela diplomacia dos dois países que estão dialogando em alto nível. Ocorre que nós tivemos ao longo dos últimos anos um rompimento de relações e um esgarçamento nas relações entre Estados Unidos e Rússia, e agora, pelo que nós observamos, o governo Trump e o governo Putin pretendem se encontrar eventualmente, tá certo, para que haja por sua vez ali um diálogo maior entre a Rússia e os Estados Unidos. Tudo bem? Não seria exagero, na minha interpretação, nós dizemos que existe um butim. E este butim envolve os Estados Unidos e a Rússia hoje buscando dividir a Ucrânia conforme os seus interesses, tá? Deixando a Europa de lado. Bem, nós temos o Oleksiy Syrsky, que é o atual comandante em chefe da Ucrânia, dizendo que o plano da Rússia não mudou. E vamos observar aqui o que o chefe ali
das Forças Armadas da Ucrânia está dizendo, não é? Eu havia separado aqui, não separei o trecho especificamente, mas ele vai dizer que o objetivo da Rússia é conquistar todo o território ucraniano e, por sua vez, eventualmente, após isso, avançar para outras regiões da Europa. Então, esta é uma das pautas e bandeiras ali que a Ucrânia bate em cima para tentar juntar os países em defesa da Ucrânia, porque se a Ucrânia cair, é uma espécie de efeito dominó. Os demais países na Europa também ficarão sujeitos. Sobre o fronte de guerra, nós temos grande ataque russo. A Rússia faz um ataque bem significativo e pesado contra a Ucrânia. A Rússia fez um dos maiores ataques com drones contra o território ucraniano, tudo bem? Vamos observar aqui. Foram 260 drones que a Rússia lançou contra o território da Ucrânia, em todos os frontes, em todas as regiões. 267 drones, se formos mais precisos, tá? Segundo as informações ali do Ministério da Defesa da Ucrânia, desses drones todos, 138 foram abatidos, tá? E uma outra informação, não é? É de que desses 267, 119 também foram abatidos por guerra eletrônica, tudo bem? Então, a Rússia fez um ataque massivo com drones contra a Ucrânia, mas significativamente eles foram abatidos nas informações, que são informações a partir da Ucrânia, tá? Tanto no report aqui, como também aí o Ministério de Defesa da Ucrânia. Apesar disso, infraestrutura crítica do território ucraniano é atingida, conforme nós sabemos. E por sua vez, nós temos ainda, segundo informações do Ministério de Defesa da Rússia, de que a Rússia avançou na região de Donetsk. Em especial, a Rússia avançou na região de Ulakli e também Novoandrivivka, tudo bem? Então, a Rússia avança em vilarejos que estão a oeste da região de Kurakhov, tá certo? Então, a Rússia teria avançado em pequenos vilarejos no território de Donetsk, tudo bem? Então, mais um avanço russo. Para concluirmos, a Ucrânia reivindica um ataque na região de Tula. Tula é um oblast que fica a noroeste do território da Ucrânia, que nós observamos aqui no mapa, tudo bem? E nesta região a Ucrânia buscou atingir infraestrutura petrolífera. Tudo bem? Nós temos as filmagens lá no horizonte da refinaria de petróleo pegando fogo, tudo bem? Então, não tenho postado mais esses vídeos aqui no nosso canal, nos nossos comentários, justamente por conta do YouTube restringir o vídeo, sai do ar o vídeo, então é melhor não mostrarmos, porque é sensível demais, tudo bem? Então, nós temos aí uma série de temas importantes, o mais fundamental hoje, dia 23 de fevereiro de 2025. Aliás, se o conteúdo nosso ajuda você a compreender as questões da geopolítica, eu peço a você reiteradamente que curta e divulgue o nosso conteúdo aqui no YouTube para que mais pessoas acessem o nosso trabalho, tá? E o principal tema é justamente esse debate a respeito da possível renúncia do Zelensky em decorrência aí das pressões que tem sofrido por parte dos Estados Unidos. Para concluirmos, houve eleições na Alemanha. As eleições na Alemanha levaram à vitória do CDU, tudo bem? Sobretudo o CDU, que cuja liderança é o Friedrich Merz. Merz é alguém que prometeu aumentar o apoio da Alemanha para a Ucrânia, tudo bem? Então nós tínhamos ali candidatos de outras perspectivas. O próprio Olaf Scholz, que é o atual primeiro-ministro alemão, no caso, não é primeiro-ministro, né, é chanceler no caso, ele continuaria apoiando a Ucrânia e tal. Agora, o Merz tem uma promessa de enviar apoio de maneira mais intensa para a Ucrânia. Aliás, há alguns dias, algumas semanas, houve um encontro entre o Merz e o Zelensky para tratarem justamente da questão pós-eleitoral. E no caso aí foi eleito justamente a CDU. O Zelensky fez um comentário parabenizando. Vejamos aí o que o Zelensky disse. Eu parabenizo aí o CDU e o Merz por sua vitória, não é, nas eleições para o Bundestag.
uma clara voz dos votos, e nós podemos agora and we see how, não é? Isso é importante como para a Europa, tá certo? Então nós olhamos através disso para trabalharmos junto com a Alemanha para proteger nossas vidas, ok? Trazer uma paz real para a Ucrânia e também a Europa, tudo bem? Então Zelensky novamente falando sobre continuar o trabalho junto, tá certo? Com a Alemanha para proteger, ok? As vidas, tá certo? E trazer uma paz real para a Ucrânia e, consequentemente, também para a Europa. Então, mais uma vez, o Zelensky deixando claro que se a Ucrânia não tiver uma paz justa, certamente a Europa vai sofrer as consequências também. Vamos continuar acompanhando as questões da geopolítica. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.